Esperando voltar aí, pessoal. Acabou de cair a live. Hey, Jé! E aí, Bahia? Bem-vinda! Vamos lá, pessoal. Sentando o dedo no coraçãozinho, hein? Manda pra galera a live. Parte 2 dessa bênção que tá sendo. Saudade também, querida. Muita. Dá um cheiro nas crianças. Tá sendo uma bênção. O Senhor tá falando poderosamente. Transformando a nossa mente a partir do verdadeiro entendimento do que é adoração, do que é obediência. Paz, Suzy. Oi, Jaque. Paz, queridas, bem-vindas. Deixa eu chamar o Dias aqui, ele já entrou. Parte 2, pessoal. Vocês saem daqui ou obedece ou obedece. Vamos lá, irmão. Onde a gente estava? A gente estava falando sobre essa distinção, né, entre da obediência do cristão. Que a nossa obediência ela não pode ser uma moeda de troca. Ela, antes de tudo, tem que ser uma questão de natureza, novo coração. Então eu não Conforme eu posso falei, falar assim para o Senhor. Ai, pai, se o Senhor me der aquele marido, aquele namorado, aquela casa, aquele carro, eu vou ser uma bênção na igreja. Eu vou ser um cristão melhor, né? Esse é, entendimento não então, existe. então, fazer isso já é entender errado a própria relação com Deus. E também é entender errado o próprio motivo do pedido. Aliás, tem uma coisa muito interessante a respeito disso. Como é que eu consigo analisar se uma pessoa entendeu Deus na Bíblia ou não? Basta ver o que ele pede na oração. O pedido de oração, ela revela, o pedido de oração é a melhor escola de teologia da pessoa. Ela revela muito o que a pessoa sabe sobre Deus, sobre Cristo e sobre ela mesma. Então, quando a pessoa faz esse tipo de barganha, com certeza ela não entendeu nem a respeito de Deus, nem a respeito de si, nem a respeito do objetivo da sua oração. Por exemplo, a pessoa que faz um pedido desse, que coloca condição da adoração a Deus a um relacionamento, ela não entendeu que o relacionamento é uma ferramenta. Não entendeu que o relacionamento é uma ferramenta e que o objeto primordial e que assim, a razão do ser da nossa existência é a glória de Deus. Você não E pode colocar. manifestá-lo aqui. E manifestá-lo aqui. Exatamente. Né? Que nem Exatamente. você falou, é Você uma não. ferramenta. Além de ser Exatamente. um poder transformador, é uma ferramenta de proliferação da palavra do Senhor a partir da nossa ação, da palavra se tornando viva em nós a partir das nossas ações. Né? Porque como que Exatamente. eu posso dizer que eu sou cristão se eu não manifesto isso socialmente? Né? Em Isso. tudo, em Isso. tudo. Porque, assim, muitas vezes as pessoas acham que é só uma questão de ouvir louvor todo dia, de não ouvir música secular, né? Porque série pode, filme pode, tudo pode. Então, as pessoas colocam. Eu não sei que tipo de teologia que o povo escuta, lê e ouve, mas é uma coisa tão. Como que eu posso colocar? Tão centrada nele mesmo. Quando as pessoas falam esse tipo de coisa, a gente vê mais a pessoa do que o próprio Deus. A gente Exatamente. vê a pessoa. Ela, é como se ela tivesse criado um Deus à parte, né? Então, voltando no que eu falei no começo, todos nós somos seres obedientes. Ainda que você não obedeça a Deus, você vai obedecer alguma coisa. Tem um episódio muito legal na Bíblia que revela isso, Daniel capítulo 3. Quando Nabucodonosor levanta a sua estátua, todo o povo se ajoelha.
os três amigos de Daniel se recusam a ajoelhar. Porque veja só, a recusa daqueles jovens era um ato de obediência oposta. Eles estavam obedecendo ao mandamento de Deus. Então, a obediência, gente, a obediência é o eco da voz que grita dentro da gente. Se a voz que grita dentro da gente é a voz do Espírito Santo que mudou a nossa natureza, então a gente vai obedecer a Deus. Agora, se a voz que grita dentro da gente for a voz do nosso ego ou a voz do pecado, então a gente vai obedecer às trevas, vai desobedecer a Deus, ou mesmo vai barganhar com Deus, vai fazer exatamente aquilo ali. Se o Senhor quiser minha obediência, tem que me dar água em troca. Então, essa realidade não faz sentido na nossa experiência de fé. Não é esse o princípio cristão. A Como se não obediência fosse cristã. um agiota, né? Exato, Você vai não, lá, pega um literalmente. negócio emprestado com ele, ele te dá e você tem que devolver ali com juros da sua obediência e do seu mês inteiro sem faltar na igreja, né? Na verdade, para muitos, Deus é um agiota. Para muitos, Sim. Deus é exatamente. Por isso é que eu falei no começo, né, que existe para muitas pessoas que vão para a igreja um ídolo chamado Jesus que eles adoram. E não um Jesus Deus, que é filho de Deus também. É totalmente diferente. Pronunciar o mesmo nome não significa dizer que você atingiu o alvo certo. É totalmente diferente. João, ele fala que é, deixa eu trazer um personagem muito interessante. Pensa no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um servo sério com a palavra de Deus e muito comprometido em relação às pessoas que o acompanhavam na sua missão. O apóstolo Paulo preferiu se separar de Barnabé, porque Barnabé cogitou a possibilidade de levar de volta o João Marcos, que havia abandonado eles. Paulo tinha um amigo que era cooperador dele nas missões, chamado Demas. Paulo era muito sério. Paulo conseguiu, veja bem, Demas conseguiu ganhar a confiança do apóstolo Paulo. Mas quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele diz assim: Demas me fez muito mal. Ele amou o presente século e me abandonou. Ou seja, Demas, enquanto servia com Paulo, ele era aquela pessoa que conhecia a doutrina certa, ele pronunciava o nome certo e ele praticava as coisas certas. Só que ele não era crente. Demas abandonou a Paulo e amou o presente século. Se a gente ir para Apocalipse, a gente vai ver que tem alguns nomes em Apocalipse que Jesus fala que os Nicolaitas e tudo mais. Se a gente vê esses nomes, existe uma associação de alguns nomes ali com alguns dos diáconos lá de Atos, quando os apóstolos, de Atos capítulo 6, quando os apóstolos escolhem os diáconos para auxiliar. Veja bem, João capítulo 6, Jesus ele fala isso para os seus discípulos. Não fui eu que escolhi os 12, não fui eu que escolhi vocês os 12, entretanto, um entre vocês é o demônio. Então, o que Judas fez de diferente dos outros? Assim, na prática, basicamente, em tese ele não fez nada diferente. Judas não fez, em tese não fez nada diferente. Ele roubava das pessoas, roubava da, da bolsa que ele tinha. Veja bem, ele ganhou confiança dos discípulos. Ele Mas segurava a na bolsa. liturgia ele agia da mesma forma, né? A liturgia dele era igualzinha Era a todo mundo. perfeita, era E perfeita. não, Ele era um bom cristão, digamos assim, né? não era só liturgia, na própria aparência. Veja, quando Jesus fala para eles, eu gosto muito da versão de Marcos. Quando Jesus fala que um de vocês é o demônio e vai me trair, os discípulos não perguntaram, na versão de Marcos, quem é que vai trair eles. Os discípulos se entreolharam e depois eles se entreolharam e não viram nenhum que parecia com um demônio. Eles se olharam e se acharam tão iguais que um por um começaram a perguntar para Jesus: Mestre, será eu que vou te trair? Eles não conseguiram distinguir o Judas. Então, nem sempre fazer do jeito que deveria ser feito significa necessariamente que você realmente é crente. Me Porque, lembrou da repito, parábola dos dois filhos.
né? Que Exatamente. o pai pega e chama filho, você pode trabalhar hoje e tal, né? Aí ele, tá bom, eu O- vou, né? E não foi, né? Isso. Aí o outro filho, filho, você pode ir? Não, eu não quero ir. Aí ele mais tarde se arrependeu e foi. Então, eu até fiz essa anotação aqui. Diante de Deus, nós somos o que fazemos e não o que a gente fala, né? E essa parábola é mais ou menos a igreja nos dias de hoje, né? Como no caso do primeiro filho, que se preocupa com a aparência, respondendo sim para Deus, respondendo sim para os líderes, para a igreja, né? Mas nem sempre faz o que diz que vai fazer, né? I- Então, a palavra Isso. diz que Cristo morreu segundo a vontade de Deus para nos libertar do domínio desses valores. Então, foi o que a gente Exatamente. conversou no início. A gente muda de sistema, né? Só Isso. que tem Aham. alguns que, por não terem, através do verdadeiro evangelho, transformando a mente da pessoa, mas um evangelho mais emocionalista, a pessoa não tem uma transformação de mente, não tem uma transformação de caráter e traz o sistema do mundo para o nosso meio, causando uma série de problemáticas para a gente quebrar a cabeça resolvendo. Então, assim, diante de Deus, nós somos aquilo que fazemos no Filho. Uhum, No Filho, em Jesus, nós somos exatamente aquilo que fazemos. Então, por quê? Porque o Espírito, é o que Jesus disse, né? O Espírito nos conduzirá a toda a verdade. O que se espera do cristão é que ele haja conforme a verdade. E a gente tem que considerar isso. Diante de Deus, somos o que fazemos no Filho. Agora, é possível, e como tem acontecido bastante, que pessoas podem adotar a ética cristã, os princípios cristãos, até a liturgia cristã, sem ser cristão. Eu costumo brincar que os anjos de Deus, eles não se transformam em diabos, mas Satanás, ele consegue se passar por anjo de luz. Então, só o inverso que é verdadeiro. É possível falsear o cristianismo, mas não é possível o cristão falsear o mundanismo. Não existe cristão mundano, mas é possível ter um mundano que finge ser cristão. É bem possível isso. Então, quando a gente olha nessa questão da obediência, a gente precisa sempre pensar. Basicamente, o que a gente pode conversar hoje é isso. Não é uma moeda de troca, é uma questão de natureza, e ele tem alguma. A nossa obediência, ela tem algumas características. Ela precisa ser universal, tem que ser obedecer em tudo que Deus em tudo que o Espírito nos orienta para obedecer conforme a verdade. Ela tem que ser urgente, ela não tem que ser circunstancial. Ela tem que ser urgente. E detalhe, precisa ser pessoal. Essa é uma das coisas que a gente também às vezes se perde. Eu faço parte de uma igreja, então, como a igreja tem um projeto, eu coloco na conta do projeto da igreja a minha obediência a Deus. Não, ela precisa ser pessoal. O, o exatamente. ato de, o ato de caridade que precisa ser visto na sua circunvizinhança precisa ser um gesto seu. Não Eu não precisa ser um preciso gesto depender só da da sua igreja. igreja para fazer, né? Para agir. Não. É justamente isso, né? A gente fala, ai, a igreja não fez nada, né, para o irmão tal, a igreja não doou. Você não percebeu o problema, você não percebeu a falta Exatamente. para o irmão, então a ação. Exatamente. Porque o problema, eu acho, que muitas vezes o cristão ainda não entendeu que ser cristão, ser igreja, é também no individual e principalmente no individual, né? Porque a gente se Exatamente. reúne ali pouco tempo, né? Uma, duas, três vezes por semana, né? Mas às 24 horas, onde é que eu tô? Né? Então, se É isso isso não mesmo. transbordar em ação, sem eu precisar ficar cobrando o outro para fazer o que eu já fui renascida e transformada para fazer, né? Me Aham. lembrou muito, você estava falando da questão do Judas e tal, né? De não parecer que não era cristão, né? Hoje eu Uhum. estava ouvindo uma ministração do John MacArthur,
E ele Ok. estava lembrando. Oi? Não, pode falar que eu estou ouvindo. E ele estava lembrando da história do Billy Graham com um amigo dele. Os dois começaram o ministério juntos, Jovens por Cristo, né? Eu não me lembro o nome do amigo dele, porque foi um nome novo, eu não vou lembrar agora. E aí ele Eu, falou que eu esse acho que é o Templeton. Eu acho que é o Templeton. Eu sempre esqueço o nome dele, não mas era eu esse sei que nome, acho que era não Jorge era, não. alguma coisa. É o amigo que acabou se desviando para a teologia liberal. Exatamente. Falou que ele era o que mais se destacava. O Billy Isso. Graham, ele falou que teve até um prêmio chamado O Homem que Deus Mais Usa. Olha que coisa bizarra, um prêmio. Aham. Um homem, não, tu vê que o negócio é difícil, né? O homem que Deus Exatamente. mais. E aí ele era muito mais cativante, a oratória dele era perfeita, arrastava multidões e multidões em qualquer lugar que ele fosse, e no final, lendo autores ateístas, né? Ele simplesmente chegou um dia, falou que era agnóstico, abandonou a fé e morreu, enfim, sem o Senhor, né? Segundo o que falam, né? Não dá para a gente falar quem foi salvo, quem não foi, mas segundo o Isso. que falam, ele não confessou a Deus, né? Então, Aí a gente vê entra, que não é uma questão de parecer, é uma questão de ser, né? É uma aí, questão en- de aí, ser. en- aí entra um outro aspecto da nossa obediência. Não basta apenas ela ser urgente, ser universal e pessoal. Ela precisa também ser afetuosa. Eu não obedeço por opressão. Eu obedeço por, assim, a obediência do cristão. Qual é a linguagem que eu vou usar? Vamos trazer aqui a linguagem bíblica sobre Jesus ser o noivo da igreja. Então, a obediência do cristão em relação a Deus é como a experiência da intimidade da lua de mel. Tem que ser uma coisa prazerosa. Ele é um gesto de amor transbordante. A obediência é uma questão de gozo, não é uma questão de opressão. A pessoa obedece porque tem medo das consequências da desobediência. Não, a gente obedece porque tem prazer da virtude da lei. Davi fala que ele tinha prazer na lei de Deus porque a lei de Deus era perfeita, a lei de Deus era perfeita, a lei de Deus era doce como mel. Então, essa realidade, Salmo 1, o bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei de Deus. Então, a obediência a Deus, ela precisa ser prazerosa, ela não tem que ser opressiva. Quando você se sente oprimido na obediência de Deus, isso não significa dizer que você precisa se sentir mais livre e jogar fora a opressão. Não. Você precisa repensar os seus. Repensar a sua teologia. Você precisa repensar a sua teologia. Porque para, para os filhos, Deus não é assustador. Para os filhos, Deus ele No não caso da perde. parábola dos talentos, né? E ele não perde a sua glória para nós. A glória de Deus para os filhos, quando ela se manifesta, a gente cai por terra. A gente fica. A glória de Deus ele é tão. Assim, é tão transbordante que acontece o que aconteceu com Isaías. Ai de mim, que vi a Deus. Mas esse pavor que o filho tem em relação ao pai não é um pavor que o demônio tem quando vê Jesus e ele fica gritando: É que de tens honra, né? contra mim? É de Exatamente. honra. É um Então, temor honroso, né? Não e medroso. não medroso. Obedecer a Deus, gente. A única linguagem que eu estou conseguindo enxergar é essa: obedecer a Deus. Ele tem que ser como é o doce para uma criança. Ele tem que ser prazeroso. Ele não tem que ser. Isso não significa dizer que o ônus da dificuldade vai sumir. Nós ainda vivemos no corpo de pecado. Nós ainda vivemos numa natureza de resistência ainda. Mas isso, apesar dessa natureza que tenta resistir,
a vontade de Deus é exatamente conforme Jesus fala em João capítulo 4, lá quando ele está conversando com a mulher samaritana, e os discípulos perguntam para ele se ele não ia comer. Ele diz, ó, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, isso não era uma particularidade do Filho de Jesus Cristo. Esse também é um privilégio que a gente adquiriu. Obedecer a Deus, ela tem que ser afetuosa também, tem que ser um gesto É de um afeição. privilégio adquirido. Olha que É um, coisa mais bela, mais doce, mais. É inefável. A gente não tem palavras para expressar. exatamente, Tamanho é poderoso, tamanho é gracioso, né? Como não responder em obediência a tudo que nos foi feito? Né? A um Deus exatamente. zeloso, a um Deus amoroso que nos deu o melhor, que levou o seu próprio filho para o madeiro, né? Para que a gente fosse co-herdeiro com ele, né? Isso Todas as mesmo, isso. riquezas espirituais, celestiais, são nossas junto com ele. Por isso, quando na parábola do comprador de pérolas, o que Jesus fala? Que um dos compradores de pérola, ele, na busca, ele encontrou um terreno, aonde nesse terreno havia uma pérola de grande valor. O que ele faz? Ele vai e vende. Não funciona. Do Voltou, contrário, não irmão, funciona. repete. Repete essa Então, partezinha que você travou. eu ia dizendo que Jesus, lá na parábola da pérola, o homem vende o terreno e compra, vende os seus bens e compra o terreno por causa da pérola de grande valor. Então, se Jesus não for para nós a pérola de grande valor, a gente não tem capacidade de largar mão de tudo que a gente tem. E é só, Exatamente. e é só largando mão de tudo que a gente tem que Jesus se torna tudo para a gente. E detalhe, ele não se torna tudo para a gente. Assim, tudo que você vai largar mão por Jesus, ele não é proporcionalmente equivalente a Jesus. Não. Você ainda está em vantagem, porque Jesus ele é infinitamente maior do que a sua miserável vida que você deixou para trás. Então, Exatamente. a gente Não sempre tem como sai olhar para ganhando. trás. É Então, impossível. Quando você exatamente. entende tamanho valor de riqueza, né? Você não tem como olhar mais para trás. Você Ó, no, simplesmente, o seu foco vai estar sempre na cruz, né? E no, essa questão da. Pode falar, pode falar. no livro Surpreendidos, surpreendido pela, pela alegria do C.S. Lewis, ele fala, o que ele fala? Ele fala que nós somos seres somos seres desejantes, que a nossa forma de desejar é muito promíscua e muito, assim, nós somos muito, vou dizer, me perdoem a palavra, né? Somos idiotas ao desejar. A gente deseja coisas tão pequenas, rejeitando a tão grande glória que Deus nos oferece. A gente prefere, por exemplo, a gente às vezes troca a glória de Deus pela experiência de um porre numa festa, por exemplo. A gente prefere largar mão do privilégio de participar da alegria em Jesus para viver, por exemplo, uma vida de promiscuidade. Então, C.S. Lewis fala que o nosso grande problema é que a gente não sabe desejar. A gente não deseja coisas grandiosas. E Deus, ele vem nos renovar justamente nesse aspecto. Ele nos ensina a desejar coisas grandiosas. O que ele faz? Ele não nos oferece coisas muito grandes. Ele nos oferece a glória das coisas, que é o seu filho, Jesus. Então, Deus não dá para nós o arco-íris, ele não dá para nós o vislumbre do oceano, ou é, ele não dá para nós O pôr do sol. a admiração do universo. Não, ele dá para nós a máxima de todas as glórias, que é o seu filho. Mas ainda assim, a gente prefere obedecer à nossa carne.
A gente prefere obedecer à carne. Assim, por isso mesmo é que Paulo, quando ele fala, ele foi muito profundo. Vocês são miseráveis. Quando ele fala para os irmãos de Gálatas, quem foi que vos ensinou a fugir tão rápido de uma coisa tão gloriosa que vocês acabaram por aprender? Então, a nossa obediência ela precisa ser contínua, gente. Não, precisa ser contínua. E nessa questão da continuidade da nossa obediência, aí entra a questão das disciplinas. Como é que eu consigo obedecer a Deus e como é que eu consigo me manter na obediência de Deus? Praticando as disciplinas espirituais. Não é uma ilusão o cristão achar que consegue obedecer a Deus se ele não tira tempo da meditação bíblica, não tira tempo para orar, se ele não faz questão de participar dos trabalhos da comunidade cristã. Veja, é na comunidade cristã onde Deus derrama unção. Salmo 133. Quão bom e quão suave que os irmãos estejam unidos, porque é como o azeite que desce da barba de Arão e sobre a sua orla. É lá aonde Deus derrama unção. Então, Vai o ser um dos cristão... próximos temas da nossa live, irmão. União cristã. Amém. Então, o cristão que acha que ele conseguiu um monte de vídeos no YouTube, conseguiu um monte de acesso nas suas redes sociais e já se sente suficiente e abandona a sua comunidade de fé, esse irmão está perdendo o privilégio da unção de Deus. Paulo, quando ele escreve para os irmãos de Roma, o que ele fala? Eu quero ir até vocês, porque eu quero partilhar a graça com vocês, mas eu também quero receber de vocês a graça. Então, nós pertencemos a um sacerdócio universal. Então, se a gente não praticar nada disso, a gente tem dificuldades e deficiências na obediência a Deus. Então, ela precisa ser contínua. Se a nossa obediência a Deus for contínua, o nosso crescimento no amor por Deus ele vai ser uma verdade. A gente tem deficiência hoje muito grande dentro da igreja em relação ao amor a Deus, porque a gente não é contínuo na prática das disciplinas espirituais. A gente não é fiel e nós temos muita dificuldade com uma palavra chamada aliança. Temos dificuldades com compromisso. A pessoa tem um compromisso com a sua comunidade de fé, ele tem um compromisso com o seu grupo de trabalho na comunidade de fé, mas ele só oferece a esse grupo o seu tempo disponível. Ele não oferece a esse grupo o sacrifício. O ombro. Ele vai quando dá. Ele vai quando dá. Só que para cumprir um protocolo. Então, agora, qual é o grande problema disso? Quando você... os símbolos, eles são pedagógicos. Quando você lida com os seus compromissos na igreja do jeito que dá, não tenha dúvida disso. Na vida, você vai lidar com compromissos do jeito que dá. Às vezes a gente se pergunta de onde é que está vindo tanta falta de compromisso, inclusive em casamentos. Provavelmente as pessoas aprenderam a ser infiéis no casamento, na infidelidade à escola bíblica dominical. E na infidelidade a Deus. Porque se Sim. você desonra o princípio da obediência do próprio Deus que te criou e recriou e transformou e salvou e justificou e adotou, né? Você vai ser infiel a qualquer um. Em qualquer relacionamento, é o meu padrão. Por exemplo, eu sou solteira. Então, assim, eu sou solteira. Eu coloquei aqui para apitar 9h30, que você falou que podia ficar até as 10, né? Tá, obrigada. Pedi para minha irmã avisar aqui, mas vou falar rapidinho. Então, o meu padrão é, eu preciso de alguém que ame mais a Deus do que eu, ou que ame tanto quanto eu. E o outro padrão, eu preciso me unir a alguém que venha ser obediente ao meu Deus, para que ele seja obediente na aliança que vai ser firmada comigo. Exatamente. Então, aí é que está a receita. É que nós gostamos de fazer muitas perguntas erradas. A gente fica sempre fazendo... E tem um filósofo americano, eu não lembro muito o nome dele, ele diz assim: se a vida dependesse das perguntas certas,
a metade do mundo estaria morta. Porque as pessoas não fazem perguntas certas sobre a vida. As pessoas sempre fazem perguntas erradas. A gente gosta de buscar, a gente está sempre querendo resolver sintomas e não o problema. Exatamente. Então, é, A gente não vai essas na causa, a gente não vai. remedia. Essas infidelidades que a gente está vendo, tenho aqui, estou vendo algumas pessoas na live, algumas pessoas que participaram comigo em alguns estudos bíblicos. Eu sempre falo isso quando posso. Bem-vindo, querido. Se você for infiel no seu compromisso com o seu pequeno grupo da igreja, isso provavelmente, isso dali é um sinal vermelho de que o seu compromisso com Deus, ele é baseado em infidelidade. Ele é baseado em fidelidade. Eu trago de novo na conversa um cara muito famoso, Judas. Se a gente parar para observar, gente, não foram grandes coisas, não foram grandes coisas que fizeram Judas sobressair. O que Judas roubava do cofre deles lá, provavelmente eram quantias muito pequenas, que a gente pode falar que são quantias insignificantes, mas ele estava criando um caráter dentro dele, ele estava criando um hábito. E veja, das quantias pequenas, ele conseguiu vender o seu maior produto, que foi o seu próprio amigo. Você entende? Das quantias pequenas, ele vendeu por 30 prata o seu senhor. E uma coisa, é irônico, eles morreram com a mesma maldição. Judas e Jesus morreram, a Bíblia fala que maldito é o que for pendurado no madeiro. Eles dois morreram pendurados. Ironia, é irônico isso. Mas Jesus foi amaldiçoado para nos abençoar. E Judas tentou tirar vantagem se amaldiçoando a si mesmo. Então, quando Judas a gente é podia se infiel, arrepender, irmão? eu não podia. Não podia, né? Mas esse é o problema. É nisso que eu estou querendo falar. Há um Apesar processo. dele ter nascido para cumprir o que ele cumpriu, né? É que, assim, Fica na um experiência exemplo de para gente. Judas, na experiência de Judas, há uma experiência de cauterização. Veja, ele tirava aos poucos daquilo que Judas estava normalizando o roubo para si. Ele ia Para alimentando a Judas, maldade. para Judas, começou a ser normal não ser discípulo de Jesus. Ele começou a roubar. Isso não era característica dos discípulos de Jesus. O que eu estou querendo trazer para nós é exatamente isso. Quando a gente vai se acostumando à infidelidade nos grupos que a gente considera pequeno, a gente está educando os nossos hábitos interiores para a grande infidelidade. Para ser infiel, assim, o aluno da escola bíblica dominical que é infiel à sua escola bíblica dominical, o irmão que é infiel ao seu grupo, vamos lá, grupo de jovem, grupo das irmãs, ele está se preparando provavelmente para ser um infiel no casamento, para ser um infiel a Deus, para ser um infiel no trato com as pessoas no negócio. Então a gente pensa, a gente tem que ter esse cuidado. Por que que Jesus deixou para nós como símbolo a ceia? Ele disse: façam isso em memória de mim. Veja, Jesus deixou símbolo. Uns pelos outros. E Ele por está quê? falando um inteiro ali de união. Porque os símbolos são pedagógicos. Existe uma pedagogia nos símbolos. A gente vai criando hábito. A gente vai criando hábitos. A prova disso é só olhar para a nossa sociedade. A gente muda o corte do cabelo dependendo da tendência. Então, as tendências, elas mudam o nosso formato. Meu topete é o mesmo já há alguns anos, hein? Elas vão mudando, ou seja, a gente vai criando hábitos. Não é verdade aquilo que o filósofo francês falou, René Descartes: penso, logo existo. Não é verdade. Nós amamos, por isso existimos. Nós somos consequência daquilo que a gente ama. E o amor é uma coisa que se constrói com hábitos simples e diário. Então, essas coisas ali que a gente vive, essas coisas que a gente vive deixando para lá, se a nossa obediência não for contínua, o nosso amor não vai crescer nem por Deus
nem pela comunidade. Então, todo o resto que está por cima vai perder também na qualidade. Por quê? Porque não existe uma continuidade. Então, a gente precisa ser obedientes na proporção. Do jeito que a gente foi obediente hoje, a gente precisa ser obediente amanhã. E tudo que implica obediência, ela precisa caminhar conosco no percurso da vida. Isso é possível? É. Por quê? Porque a natureza que a gente tem em Cristo, quem derrama nele o amor que nos atrai todos os dias é o Espírito Santo. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5, que Deus derrame em nosso coração o amor através do Espírito Santo. Então, há sempre um transbordar diário do amor de Deus em nós para nos ajudar a compreender e a nos ajudar a construir hábitos que nos ajudam a obedecer a palavra de Deus sempre, a caminhar nesse percurso da vida cristã. Se não fazer desse jeito, não interessa se você foi bem hoje. Se a gente não for contínuo, a gente vai cair lá na frente. Porque o nosso inimigo... Você entende que o hábito, ele é uma construção. Né? Aí a pessoa, eu costumo dar o exemplo, mas eu não consigo ler a Bíblia que eu durmo, mas eu não consigo orar muito que eu me perco, né? Aí eu falo, eu dou um exemplo de um drogado, né? Eu falo, o drogado, ele manteve um hábito durante anos, né? Ele foi mandando aquele produto químico para o sistema dele durante anos. E quando ele vai para uma clínica, ele vai passar pelo período de, meu Deus, me fugiu agora a palavra, de abstinência, né? Vai passar pelo período de abstinência. Por quê? Porque ele está mandando um novo hábito para o corpo dele. Né? Ele está criando um novo sistema de hábito, então o corpo que está acostumado com aqueles hábitos, ele vai se readequando. E um cara que ficou se drogando durante 30 anos, ele não vai conseguir criar um novo hábito em uma semana, em um mês. Ali, eu não consigo, vou voltar. Não, se você não conseguiu ler, orar, manter a comunhão, é por falta de você criar novos hábitos. E também até envolve outras coisas, né? Respeito, que nem semana, acho que passada ou retrasada, eu ouvi de uma irmã que um irmão falou que gostou desse negócio de ver culto online, né? E que não vai mais frequentar a igreja aqui para ele ficar menos corrido. Então, ele chega do trabalho, ele vê o culto online, né? Então, é que nem minha irmã falou. Pessoas assim são pessoas que gostam de ser servidas, mas que não gostam de servir, né? Que querem receber, mas que não querem se doar, né? Pro irmão, para a comunidade. Então, ali o que faz muito sentido que a sua irmã falou, mas a gente vai mais além ainda. Pessoas que não gostam de servir, na verdade, vou usar essa linguagem meio estranha, eles são cavalos a serviço de um outro poder. Porque nós, ao ser salvos por Cristo, fomos introduzidos num corpo. Somos membros de um corpo. E o corpo funciona dentro da dinâmica dos membros também. Cada um, ele só vai encontrar sua vitalidade fazendo-se útil dentro do corpo. Então não faz muito sentido que o pessoal vou só participar em cultos online, não vou mais ter a comunhão. Gente, existe, é isso que eu estou falando. A pessoa não entendeu nem o que é igreja e nem o que é a igreja, né? Não entendeu nem os dois. Exatamente, os símbolos são pedagógicos, gente. A comunhão da igreja, a igreja não é o céu, mas o céu vai ser uma comunhão de santos. Se você não consegue suportar, se você não consegue participar, se você não consegue se identificar e não consegue ter prazer na comunhão dos santos, eu suspeito que você não vai gostar do céu. Eu suspeito que você não vai gostar dessa comunhão para você. É que nem o Anderson Silva fala, ele fala, vamos pedir uma licença poética aqui e vamos imaginar assim por um segundo, tá? Não estou falando que isso é verdade, isso daqui é só uma imaginação, só uma licença para a gente poder conjecturar. Vamos imaginar que o inferno não exista, tá? O inferno não existe, a gente descobriu que o inferno não existe. Quantos de nós permaneceríamos na presença do Senhor? Pois é.
Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Aí é que existe aquela pergunta. Tem uma pergunta, tem uma afirmação que Zacarias faz. Malaquias faz, que haverá uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Então, quem serve a Deus não é uma pessoa que está tentando salvar sua pele do mal apocalíptico que vai acontecer. Jesus não é uma redoma que você precisa comprar um ingresso para se esconder de uma explosão universal. Não, não é isso. Aqueles que servem a Deus, eles não estão fugindo do inferno. Eles estão caminhando para o céu. É diferente. É diferente. Ele não está fugindo do inferno, ele foi tirado de lá. Então, se ele foi tirado de lá, ele está sendo dirigido. Ele está sendo dirigido para o céu. Então, a pessoa que pensa dessa perspectiva, ele já está errando. Ele está errando. Na prática, o que Tiago estava conversando na sua carta é sobre isso que nós estamos conversando hoje. Se perguntassem em uma única palavra, fala sobre vida cristã na prática. Vida cristã na prática significa obediência a Deus. E, tendo tudo isso que a gente conversou, uma nova natureza, lembrando que a obediência, a gente pode traduzir ele como o eco da voz que grita dentro da gente. O resultado, então, né? Tendo tudo isso em vista, na prática, a vida cristã é obediência. Então, quando eu obedeço a Deus, e a nossa obediência, ela não só nos distingue, como também nos caracteriza. As pessoas têm que olhar para nós, olhar para a nossa afeição e ver a nossa alegria e perguntar: meu, por que você é tão feliz? Porque eu tenho um prazer na lei de Deus. Porque nela eu medito de dia e noite. Jó também, né? Exatamente. Jó, né? Que nem eu estava vendo uma ministração do Jonas Madureira, né? E ele fala, né? Que alegria é essa? Que presença é essa? Que no meio de tudo que Jó passou, ele escolhe se render. Ele escolhe estar de joelhos, né, orando, né, e não amaldiçoando como a esposa dele, né? É belo demais. Exatamente. E Jesus, quando ele fala sobre o inferno, em Mateus, Jesus ele traz a imagem de Jó. Quando ele fala do inferno, na linguagem, no grego, uma das palavras que Jesus usa para falar sobre o inferno é Geena. A palavra Geena, no Antigo Testamento, significa lixão. É literalmente um lixão. Era exatamente onde Jó estava sentado. Existe esse trocadilho na Bíblia. Jó estava literalmente sentado no inferno, se coçando com um caco de telha, mas guardado na fé em Deus. Por isso é que não faz sentido a pessoa falar que é cristão e o evangelho de Jesus não tenha provocado um dinamismo no seu coração. Não faz sentido. Porque Jó só viveu tudo que viveu porque ele sabia que tinha um Redentor vivo. Jó só conseguiu perceber, ele teve os seus momentos, mas ele só conseguiu perceber que a dimensão do amor de Deus, ele perpassa em infinito o sofrimento da sua carne, porque ele sabia que o meu Redentor vive. Se ele não intervir a meu favor... Hoje eu acho que o sofrimento, ele atrapalha, não o próprio sofrimento, né? Mas o fato das pessoas não entenderem que elas têm um Redentor. Isso faz com que o sofrimento não dê gás para elas obedecerem, não dê alegria para elas obedecerem, não dê vontade, não dê prazer na obediência. Então é como se elas punissem Deus. Elas falam assim: Senhor, já que o Senhor me permitiu tamanho sofrimento, eu também não te obedeço. É uma birra, né? É uma birra de uma fé imatura, de uma fé infantil. Aí eu volto naquilo que a gente conversou antes. Para que a nossa obediência seja uma experiência de afeto com Deus, a gente precisa insistentemente praticar as disciplinas espirituais.
Se prosseguir não, conhecê-lo. Se a gente se não não prossegue praticar, conhecê-lo, exatamente, se não praticar as disciplinas espirituais, a gente vai ser tentado a questionar e a reclamar. Se a gente não orar, se a gente não meditar, se a gente não usar as ferramentas que Deus deixou para nós, para nos calejar e para nos tornar mais fortes na fé, a gente vai errar, a gente vai pecar e vai vacilar diante de Deus. Então a gente precisa aprender exatamente isso. O amor por Deus também, assim como uma questão de natureza, ele também se aprende no dia a dia. Também se aprende. Paulo, ele até aprendia a porque a gente não está cada sofrimento. acostumado, né? A gente não está Exatamente. acostumado com esse tipo de amor. Então a gente O precisa apóstolo Paulo, prosseguir para conhecer. Parte 2, pessoal. Vocês saem daqui ou obedece ou obedece. Vamos lá, irmão. Onde a gente estava? a gente estava falando sobre essa distinção, né, entre da obediência do cristão. Que a nossa obediência ela não pode ser uma moeda de troca. Ela, antes de tudo, tem que ser uma questão de natureza, novo coração. Então eu não Conforme eu posso falei, falar assim para o Senhor. Ai, pai, se o Senhor me der aquele marido, aquele namorado, aquela casa, aquele carro, eu vou ser uma bênção na igreja. Eu vou ser um cristão melhor, né? Esse entendimento não então, existe. Então, fazer isso já é entender errado a própria relação com Deus. E também é entender errado o próprio motivo do pedido. Aliás, tem uma coisa muito interessante a respeito disso. Como é que eu consigo analisar se uma pessoa entendeu Deus na Bíblia ou não? Basta ver o que ele pede na oração. O pedido de oração, o pedido de oração é a melhor escola de teologia da pessoa. Ela revela muito o que a pessoa sabe sobre Deus, sobre Cristo e sobre ela mesma. Então, quando a pessoa faz esse tipo de barganha, com certeza ela não entendeu nem a respeito de Deus, nem a respeito de si, nem a respeito do objetivo da sua oração. Por exemplo, a pessoa que faz um pedido desse, que coloca condição da adoração a Deus a um relacionamento, ela não entendeu que o relacionamento é uma ferramenta. Não entendeu que o relacionamento é uma ferramenta e que o objeto primordial e que assim, a razão do ser da nossa existência é a glória de Deus. Você não E pode colocar... manifestá-lo aqui. E manifestá-lo aqui. Exatamente. Né? Que nem Exatamente. você falou, é Você uma ferramenta. Além de ser Exatamente. um poder transformador, é uma ferramenta de proliferação da palavra do Senhor a partir da nossa ação, da palavra se tornando viva em nós a partir das nossas ações. Né? Porque como Exatamente. eu posso dizer que eu sou cristão se eu não manifesto isso socialmente? Né? Em Isso. tudo, em Isso. tudo. Porque, assim, muitas vezes as pessoas acham que é só uma questão de ouvir louvor todo dia, de não ouvir música secular, né? Porque série pode, filme pode, tudo pode. Então, as pessoas colocam... eu não sei que tipo de teologia que o povo escuta, lê e ouve, mas é uma coisa tão... como que eu posso colocar? Tão centrada nele mesmo. Quando as pessoas falam esse tipo de coisa, a gente vê mais a pessoa do que o próprio Deus. A gente Exatamente. enxerga a pessoa. Ela, é como se ela tivesse criado um Deus à parte, né? Então, voltando no que eu falei no começo, todos nós somos seres obedientes. Ainda que você não obedeça a Deus, você vai obedecer alguma coisa. Tem um episódio muito legal na Bíblia que revela isso, Daniel capítulo 3. Quando Nabucodonosor levanta a sua estátua, todo o povo se ajoelha. Os três amigos de Daniel se recusam a ajoelhar, porque veja só, a recusa daqueles jovens era um ato de obediência oposta. Eles estavam obedecendo ao mandamento de Deus. Então, a obediência, gente, a obediência é o eco da voz que grita dentro da gente.
Se a voz que grita dentro da gente é a voz do Espírito Santo que mudou a nossa natureza, então a gente vai obedecer a Deus. Agora, se a voz que grita dentro da gente for a voz do nosso ego, a voz do pecado, então a gente vai obedecer às trevas, vai desobedecer a Deus, ou mesmo vai barganhar com Deus, vai fazer exatamente aquilo ali. Se o Senhor quiser minha obediência, tem que me dar água em troca. Então, essa realidade não faz sentido na nossa experiência de fé. Não é esse o princípio cristão. A Como se Deus obediência fosse cristã. um agiota, né? Exato, Você vai não, lá, pega um literalmente. negócio emprestado com ele, ele te dá e você tem que devolver ali com juros da sua obediência e das suas, do seu mês inteiro sem faltar na igreja, né? Na verdade, para muitos, Deus é um agiota. Para muitos, Sim. Deus é exatamente. Por isso é que eu falei no começo, né, que existe para muitas pessoas que vão para a igreja um ídolo chamado Jesus que eles adoram. E não o Jesus Deus, que é filho de Deus também. É totalmente diferente. Pronunciar o mesmo nome não significa dizer que você atingiu o alvo certo. É totalmente diferente. João, ele fala que é, deixa eu trazer um personagem muito interessante. Pensa no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um servo sério com a palavra de Deus e muito comprometido em relação às pessoas que o acompanhavam na sua missão. O apóstolo Paulo preferiu se separar de Barnabé, porque Barnabé cogitou a possibilidade de levar de volta o João Marcos, que havia abandonado eles. Paulo tinha um amigo que era cooperador dele nas missões, chamado Demas. Paulo era muito sério. Paulo conseguiu, veja bem, Demas conseguiu ganhar a confiança do apóstolo Paulo. Mas quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele diz assim: Demas me fez muito mal. Ele amou o presente século e me abandonou. Ou seja, Demas, enquanto servia com Paulo, ele era aquela pessoa que conhecia a doutrina certa, ele pronunciava o nome certo e ele praticava as coisas certas. Só que ele não era crente. Demas abandonou a Paulo e amou o presente século. Se a gente ir para Apocalipse, a gente vai ver que tem alguns nomes em Apocalipse que Jesus fala que os Nicolaitas e tudo mais. Se a gente vê esses nomes, existe uma associação de alguns nomes ali com alguns dos diáconos lá de Atos, quando os apóstolos, de Atos capítulo 6, quando os apóstolos escolhem os diáconos para auxiliar. Veja bem, João capítulo 6, Jesus ele fala isso para os seus discípulos. Não fui eu que escolhi os 12, não fui eu que escolhi vocês os 12, entretanto, um entre vocês é o demônio. Então, o que Judas fez de diferente dos outros? Assim, na prática, basicamente, em tese ele não fez nada diferente. Judas não fez, em tese não fez nada diferente. Ele roubava das pessoas, roubava da, da bolsa que ele tinha. Veja bem, ele ganhou confiança dos discípulos. Ele segurava Mas a na bolsa. liturgia ele agia da mesma forma, né? A liturgia dele era igualzinha Era a todo mundo. perfeita, era E perfeita. não é Ele era um bom cristão, digamos assim, né? não era só liturgia, na própria aparência. Veja, quando Jesus fala para eles, eu gosto muito da versão de Marcos. Quando Jesus fala que um de vocês é o demônio e vai me trair, os discípulos não perguntaram, na versão de Marcos, quem é que vai trair eles. Os discípulos se entreolharam e depois eles se entreolharam e não viram nenhum que parecia com um demônio. Eles se olharam e se acharam tão iguais que um por um começaram a perguntar para Jesus: Mestre, será eu que vou te trair? Eles não conseguiram distinguir o Judas. Então, nem sempre fazer do jeito que deveria ser feito significa necessariamente que você realmente é crente. Me Porque, lembrou da repito, parábola dos dois filhos, né? Que exatamente. o pai pega e chama filho, você pode trabalhar hoje e tal, né? Aí ele, tá bom, eu vou, né? E não foi, né? E, Aí o outro filho, filho, você pode ir? Não, eu não quero ir.
Aí ele mais tarde se arrependeu e foi. Então, eu até fiz essa anotação aqui. Diante de Deus, nós somos o que fazemos e não o que a gente fala, né? E essa parábola é mais ou menos a igreja nos dias de hoje, né? Como no caso do primeiro filho, que se preocupa com a aparência, respondendo sim para Deus, respondendo sim para os líderes, para a igreja, né? Mas nem sempre faz o que diz que vai fazer, né? Então, a palavra Isso, diz que Cristo morreu segundo a vontade de Deus para nos libertar do domínio desses valores. Então, foi o que a gente exatamente. conversou no início. A gente muda de sistema, né? Só Isso. que tem Aham. alguns que, por não terem, através do verdadeiro evangelho, transformando a mente da pessoa, mas um evangelho mais emocionalista, a pessoa não tem uma transformação de mente, não tem uma transformação de caráter e traz o sistema do mundo para o nosso meio, causando uma série de problemáticas para a gente quebrar a cabeça resolvendo. Então, assim, diante de Deus, nós somos aquilo que fazemos no Filho. Uhum. No Filho, em Jesus, nós somos exatamente aquilo que fazemos. Então, por quê? Porque o Espírito, é o que Jesus disse, né? O Espírito nos conduzirá a toda a verdade. O que se espera do cristão é que ele haja conforme a verdade. E a gente tem que considerar isso. Diante de Deus, somos o que fazemos no Filho. Agora, é possível, e como tem acontecido bastante, que pessoas podem adotar a ética cristã, os princípios cristãos, até a liturgia cristã, sem ser cristão. Eu costumo brincar que os anjos de Deus, eles não se transformam em diabos, mas Satanás ele consegue se passar por anjo de luz. Então, só o inverso que é verdadeiro. É possível falsear o cristianismo, mas não é possível o cristão falsear o mundanismo. Não existe cristão mundano, mas é possível ter um mundano que finge ser cristão. É bem possível isso. Então, quando a gente olha nessa questão da obediência, a gente precisa sempre pensar. Basicamente, o que a gente pode conversar hoje é isso. Não é uma moeda de troca, é uma questão de natureza, e ele tem alguma. A nossa obediência ela tem algumas características. Ela precisa ser universal, tem que ser obedecer em tudo que Deus em tudo que o Espírito nos orienta para obedecer conforme a verdade. Ela tem que ser urgente. Ela tem que ser urgente, ela não tem que ser circunstancial. Ela tem que ser urgente. E detalhe, precisa ser pessoal. Essa é uma das coisas que a gente também às vezes se perde. Eu faço parte de uma igreja, então, como a igreja tem um projeto, eu coloco na conta do projeto da igreja a minha obediência a Deus. Não, ela precisa ser pessoal. O, o Exatamente. ato de, o ato de caridade que precisa ser visto na sua circunvizinhança precisa ser um gesto seu. Não Eu não precisa ser um preciso gesto depender só da da sua igreja. igreja para fazer, né? Para agir. Não. É justamente isso, né? A gente fala, ai, a igreja não fez nada, né, para o irmão tal, a igreja não doou. Você não percebeu o problema, você não percebeu a falta Exatamente. para o irmão, então a ação. Exatamente. é, Porque o problema, eu acho, que muitas vezes o cristão ainda não entendeu que ser cristão, ser igreja, é também no individual e principalmente no individual, né? Porque a gente se Exatamente. reúne ali por pouco tempo, né? Uma, duas, três vezes por semana, né? Mas às 24 horas, onde é que eu tô? Né? Então, se isso Isso não mesmo. transbordar em ação, sem eu precisar ficar cobrando o outro para fazer o que eu já fui renascida e transformada para fazer, né? Me Aham. lembrou muito, você estava falando da questão do Judas e tal, né? De não parecer que não era cristão, né? Hoje eu Uhum. estava ouvindo uma ministração do John MacArthur e ele Ok. estava lembrando. Oi? Não, pode falar que eu estou ouvindo. E ele estava lembrando da história do Billy Graham com um amigo dele. Os dois começaram o ministério juntos, Jovens por Cristo, né? Eu não me lembro o nome
do amigo dele, porque foi um nome novo, eu não vou lembrar agora. E aí ele falou que Eu esse acho que é o Templeton. Eu acho que é o Templeton. Eu sempre esqueço o nome dele, não mas era eu esse sei nome, que acho que era não Jorge era, não. alguma coisa. É o amigo que acabou se desviando para a teologia liberal. Exatamente. Falou que ele era o que mais se destacava. O Billy Isso. Graham, ele falou que teve até um prêmio chamado O Homem que Deus Mais Usa. Olha que coisa bizarra, um prêmio. Aham. O homem, não, tu vê que o negócio é difícil, né? O homem que Deus Exatamente. mais. E aí ele era muito mais cativante, a oratória dele era perfeita, arrastava multidões e multidões em qualquer lugar que ele fosse, e no final, lendo autores ateístas, né? Ele simplesmente chegou um dia, falou que era agnóstico, abandonou a fé e morreu, enfim, sem o Senhor, né? Segundo o que falam, né? Não dá para a gente falar quem foi salvo, quem não foi, mas segundo o Isso. que falam, ele não confessou a Deus, né? Então, Aí a gente vê entra, que não é uma questão de parecer, é uma questão de ser, né? É uma aí questão de entra, aí ser. entra, aí entra um outro aspecto da nossa obediência. Não basta apenas ela ser urgente, ser universal e pessoal. Ela precisa também ser afetuosa. Eu não obedeço por opressão. Eu obedeço por, assim, a obediência do cristão. Qual é a linguagem que eu vou usar? Vamos trazer aqui a linguagem bíblica sobre Jesus ser o noivo da igreja. Então, a obediência do cristão em relação a Deus é como a experiência da intimidade da lua de mel. Tem que ser uma coisa prazerosa. Ele é um gesto de amor transbordante. A obediência é uma questão de gozo, não é uma questão de opressão. A pessoa obedece porque tem medo das consequências da desobediência. Não, a gente obedece porque tem prazer da virtude da lei. Davi fala que ele tinha prazer na lei de Deus porque a lei de Deus era perfeita, a lei de Deus era perfeita, a lei de Deus era doce como mel. Então, essa realidade, Salmo 1, o bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei de Deus. Então, a obediência a Deus, ela precisa ser prazerosa, ela não tem que ser opressiva. Quando você se sente oprimido na obediência de Deus, isso não significa dizer que você precisa se sentir mais livre e jogar fora a opressão. Não. Você precisa repensar os seus. Repensar a sua teologia. Você precisa repensar a sua teologia. Porque para, para os filhos, Deus não é assustador. Para os filhos, Deus ele No não caso da perde. parábola dos talentos, né? E ele não perde a sua glória para nós. A glória de Deus para os filhos, quando ela se manifesta, a gente cai por terra. A gente fica. A glória de Deus ele é tão. Assim, é tão transbordante que acontece o que aconteceu com Isaías. Ai de mim, que vi a Deus. Mas esse pavor que o filho tem em relação ao pai não é um pavor que o demônio tem quando vê Jesus e ele fica gritando: o que É de tens honra, né? contra mim? É de Exatamente. honra. É um Então, temor honroso, né? Não medroso. não medroso. Obedecer a Deus, gente. A única linguagem que eu estou conseguindo enxergar é essa. Obedecer a Deus, ele tem que ser como é o doce para uma criança. Ele tem que ser prazeroso. Ele não tem que ser. Isso não significa dizer que o ônus da dificuldade vai sumir. Nós ainda vivemos no corpo de pecado. Nós ainda vivemos numa natureza de resistência ainda. Mas isso, apesar dessa natureza que tenta resistir à vontade de Deus, é exatamente conforme Jesus fala em João capítulo 4, lá quando ele está conversando com a mulher samaritana, e os discípulos perguntam para ele se ele não ia comer. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai.
Então, isso não era uma particularidade do Filho de Jesus Cristo. Esse também é um privilégio que a gente adquiriu. Obedecer a Deus, ela tem que ser afeituosa também, tem que ser um gesto É de um afeição. privilégio adquirido. Olha que É um, coisa mais bela, mais doce, mais. É inefável. A gente não tem palavras para expressar. exatamente, Tamanho é poderoso, tamanho é gracioso, né? Como não responder em obediência a tudo que nos foi feito? Né? A um Deus exatamente. zeloso, a um Deus amoroso que nos deu o melhor, que levou o seu próprio filho para o madeiro, né? Para que a gente fosse co-herdeiro com ele, né? Isso Todas as mesmo, isso. riquezas espirituais, celestiais, são nossas junto com ele. Por isso, quando na parábola da, do comprador de pérolas, o que Jesus fala? Que um dos compradores de pérola, ele, na busca, ele encontrou um terreno, aonde nesse terreno havia uma pérola de grande valor. O que ele faz? Ele vai e vende. Não funciona. Ao Voltou, contrário, não irmão, funciona. repete. Repete essa Então, partezinha que você travou. eu ia dizendo que Jesus, lá na parábola da pérola, o homem vende o terreno e compra, vende os seus bens e compra o terreno por causa da pérola de grande valor. Então, se Jesus não for para nós a pérola de grande valor, a gente não tem capacidade de largar mão de tudo que a gente tem. E é só, Exatamente. e é só largando mão de tudo que a gente tem que Jesus se torna tudo para a gente. E detalhe, ele não se torna tudo para a gente. Assim, tudo que você vai largar mão por Jesus, ele não é proporcionalmente equivalente a Jesus. Não. Você ainda está em vantagem, porque Jesus ele é infinitamente maior do que a sua miserável vida que você deixou para trás. Então, Exatamente. a gente Não sempre tem como sai olhar para ganhando. trás. É Então, impossível. Quando você entende exatamente. tamanho valor de riqueza, né? Você não tem como olhar mais para trás. Você Ó, no, simplesmente, o seu foco vai estar sempre na cruz, né? E no, essa no, questão da. Pode falar, pode falar. no livro Surpreendidos, surpreendido pela alegria do C.S. Lewis, ele fala, o que ele fala? Ele fala que nós somos seres somos seres desejantes, que a nossa forma de desejar é muito promíscua e muito, assim, nós somos muito, vou dizer, me perdoem a palavra, né? Somos idiotas ao desejar. A gente deseja coisas tão pequenas, rejeitando a tão grande glória que Deus nos oferece. A gente prefere, por exemplo, a gente às vezes troca a glória de Deus pela experiência de um porre numa festa, por exemplo. A gente prefere largar mão do privilégio de participar da alegria em Jesus para viver, por exemplo, uma vida de promiscuidade. Então, C.S. Lewis fala que o nosso grande problema é que a gente não sabe desejar. A gente não deseja coisas grandiosas. E Deus, ele vem nos renovar justamente nesse aspecto. Ele nos ensina a desejar coisas grandiosas. O que ele faz? Ele não nos oferece coisas muito grandes. Ele nos oferece a glória das coisas, que é o seu filho, Jesus. Então, Deus não dá para nós o arco-íris, ele não dá para nós o vislumbre do oceano, ou é, ele não dá para nós O pôr do sol. a admiração do universo. Não, ele dá para nós a máxima de todas as glórias, que é o seu filho. Mas ainda assim, a gente prefere obedecer à nossa carne. A gente prefere obedecer à carne. Assim, por isso mesmo é que Paulo, quando ele fala, ele foi muito profundo. Vocês são miseráveis. Quando ele fala para os irmãos de Gálatas, quem foi que vos ensinou a fugir
tão rápido de uma coisa tão gloriosa que vocês acabaram por aprender. Então, a nossa obediência ela precisa ser contínua, gente. Não, precisa ser contínua. E nessa questão da continuidade da nossa obediência, aí entra a questão das disciplinas. Como é que eu consigo obedecer a Deus e como é que eu consigo me manter na obediência de Deus? Praticando as disciplinas espirituais. Não é uma ilusão o cristão achar que consegue obedecer a Deus se ele não tira tempo da meditação bíblica, não tira tempo para orar, se ele não faz questão de participar dos trabalhos da comunidade cristã. Veja, é na comunidade cristã onde Deus derrama unção. Salmo 133. Quão bom e quão suave que os irmãos estejam unidos, porque é como o azeite que desce da barba de Arão e sobre a sua orla. É lá aonde Deus derrama unção. Então, Vai o ser um dos cristão... próximos temas da nossa live, irmão. União cristã. Amém. Então, o cristão que acha que ele conseguiu um monte de vídeos no YouTube, conseguiu um monte de acesso nas suas redes sociais e já se sente suficiente e abandona a sua comunidade de fé, esse irmão está perdendo o privilégio da unção de Deus. Paulo, quando ele escreve para os irmãos de Roma, o que ele fala? Eu quero ir até vocês porque eu quero partilhar a graça com vocês, mas eu também quero receber de vocês a graça. Então, nós pertencemos a um sacerdócio universal. Então, se a gente não praticar nada disso, a gente tem dificuldades e deficiências na obediência a Deus. Então, ela precisa ser contínua. Se a nossa obediência a Deus for contínua, o nosso crescimento no amor por Deus ele vai ser uma verdade. A gente tem deficiência hoje muito grande dentro da igreja em relação ao amor a Deus, porque a gente não é contínuo na prática das disciplinas espirituais. A gente não é fiel e nós temos muita dificuldade com uma palavra chamada aliança. Temos dificuldades com compromisso. A pessoa tem um compromisso com a sua comunidade de fé, ele tem um compromisso com o seu grupo de trabalho na comunidade de fé, mas ele só oferece a esse grupo o seu tempo disponível. Ele não oferece a esse grupo o sacrifício. O ombro. Ele vai quando dá. Ele vai quando dá. Só que para cumprir um protocolo. Então, agora, qual é o grande problema disso? Quando você... os símbolos, eles são pedagógicos. Quando você lida com os seus compromissos na igreja do jeito que dá, não tenha dúvida disso. Na vida, você vai lidar com compromissos do jeito que dá. Às vezes a gente se pergunta de onde é que está vindo tanta falta de compromisso, inclusive em casamentos. Provavelmente as pessoas aprenderam a ser infiéis no casamento, na infidelidade à escola bíblica dominical. E na infidelidade a Deus. Porque se Sim. você desonra o princípio da obediência do próprio Deus que te criou e recriou e transformou e salvou e justificou e adotou, né? Você vai ser infiel a qualquer um. Em qualquer relacionamento, é o meu padrão. Por exemplo, eu sou solteira. Então, assim, eu sou solteira. Eu coloquei aqui para apitar 9h30, que você falou que podia ficar até as 10, né? Tá, obrigada. Pedi para minha irmã avisar aqui, mas vou falar rapidinho. Então, o meu padrão é, eu preciso de alguém que ame mais a Deus do que eu, ou que ame tanto quanto eu. E o outro padrão, eu preciso me unir a alguém que venha ser obediente ao meu Deus, para que ele seja obediente na aliança que vai ser firmada comigo. Exatamente. Então, aí é que está a receita. É que nós gostamos de fazer muitas perguntas erradas. A gente fica sempre fazendo... E tem um filósofo americano, eu não lembro muito o nome dele, ele diz assim: se a vida dependesse das perguntas certas, a metade do mundo estaria morta. Porque as pessoas não fazem perguntas certas sobre a vida. As pessoas sempre fazem perguntas erradas. A gente gosta de buscar... A gente está sempre querendo resolver sintomas e não o problema. Exatamente. Então,
É, A gente não vai essas na causa, a gente não vai. remedia. Essas infidelidades que a gente está vendo, tenho aqui, estou vendo algumas pessoas na live, algumas pessoas que participaram comigo em alguns estudos bíblicos. Eu sempre falo isso quando posso. Bem-vindo, querido. Se você for infiel no seu compromisso com o seu pequeno grupo da igreja, isso provavelmente, isso dali é um sinal vermelho de que o seu compromisso com Deus, ele é baseado em infidelidade. Ele é baseado em fidelidade. Eu trago de novo na conversa um cara muito famoso, Judas. Se a gente parar para observar, gente, não foram grandes coisas, não foram grandes coisas que fizeram Judas sobressair. O que Judas roubava do cofre deles lá, provavelmente eram quantias muito pequenas, que a gente pode falar que são quantias insignificantes. Mas ele estava criando um caráter dentro dele, ele estava criando um hábito. E Uhum. veja, das quantias pequenas, ele conseguiu vender o seu maior produto, que foi o seu próprio amigo. Você entende? Das quantias pequenas, ele vendeu por 30 prata o seu senhor. E uma coisa, é irônico, eles morreram com a mesma maldição. Judas e Jesus morreram, a Bíblia fala que maldito é o que for pendurado no madeiro. Eles dois morreram pendurados. Ironia, é irônico isso. Mas Jesus foi amaldiçoado para nos abençoar. E Judas tentou tirar vantagem se amaldiçoando a si mesmo. Então, quando a Judas gente é podia se infiel, arrepender? eu não podia. Não podia, né? Mas esse é o problema. É nisso que eu estou querendo falar. Há um Apesar dele processo. ter nascido para cumprir o que ele cumpriu, né? É que, assim, Fica na um experiência exemplo de para gente. Judas, na experiência de Judas, há uma experiência de cauterização. Veja, ele tirava aos poucos daquilo que. Judas estava normalizando o roubo para si. Ele ia Para alimentando a Judas, maldade. para Judas, começou a ser normal não ser discípulo de Jesus. Ele começou a roubar. Isso não era característica dos discípulos de Jesus. O que eu estou querendo trazer para nós é exatamente isso. Quando a gente vai se acostumando à infidelidade nos grupos que a gente considera pequeno, a gente tá educando os nossos hábitos interiores para a grande infidelidade. Para ser infiel, assim, o aluno da escola bíblica dominical que é infiel à sua escola bíblica dominical, o irmão que é infiel ao seu grupo, vamos lá, grupo de jovem, grupo das irmãs, ele está se preparando provavelmente para ser um infiel no casamento, para ser um infiel a Deus, para ser um infiel no trato com as pessoas no negócio. Então a gente pensa, a gente tem que ter esse cuidado. Por que que Jesus deixou para nós como símbolo a ceia? Ele disse: façam isso em memória de mim. Veja, Jesus deixou símbolo. Uns pelos outros. E Ele por está quê? falando o tempo inteiro ali de união. Porque os símbolos são pedagógicos. Existe uma pedagogia nos símbolos. A gente vai criando hábito. A gente vai criando hábitos. A prova disso é só olhar para a nossa sociedade. A gente muda o corte do cabelo dependendo da tendência. Então, as tendências, elas mudam o nosso formato. Meu topete é o mesmo já há alguns anos, hein? Elas vão mudando, ou seja, a gente vai criando hábitos. Não é verdade aquilo que o filósofo francês falou, René Descartes: penso, logo existo. Não é verdade. Nós amamos, por isso existimos. Nós somos consequência daquilo que a gente ama. E o amor é uma coisa que se constrói com hábitos simples e diário. Então, essas coisas ali que a gente vive, essas coisas que a gente vive deixando para lá, se a nossa obediência não for contínua, o nosso amor não vai crescer nem por Deus, nem pela comunidade. Então, todo o resto que está por cima vai perder também na qualidade. Por quê? Porque não existe uma continuidade. Então, a gente precisa ser obedientes na proporção.
do jeito que a gente foi obediente hoje, a gente precisa ser obediente amanhã. E tudo que implica obediência, ela precisa caminhar conosco no percurso da vida. Isso é possível? É. Por quê? Porque a natureza que a gente tem em Cristo, quem derrama nele o amor que nos atrai todos os dias é o Espírito Santo. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5, que Deus derrame em nosso coração o amor através do Espírito Santo. Então, há sempre um transbordar diário do amor de Deus em nós para nos ajudar a compreender e a nos ajudar a construir hábitos que nos ajudam a obedecer a palavra de Deus sempre, a caminhar nesse percurso da vida cristã. Se não fazer desse jeito, não interessa se você foi bem hoje. Se a gente não for contínuo, a gente vai cair lá na frente. Porque o nosso As pessoas inimigo... não entendem que o hábito, ele é uma construção. Né? Aí a pessoa, eu costumo dar o exemplo, mas eu não consigo ler a Bíblia que eu durmo, mas eu não consigo orar muito que eu me perco, né? Aí eu falo, eu dou um exemplo de um drogado, né? Eu falo, o drogado, ele manteve um hábito durante anos, né? Ele foi mandando aquele produto químico para o sistema dele durante anos. E quando ele vai para uma clínica, ele vai passar pelo período de, meu Deus, me fugiu agora a palavra, de abstinência, né? Vai passar pelo período de abstinência. Por quê? Porque ele está mandando um novo hábito para o corpo dele. Né? Ele está criando um novo sistema de hábito, então o corpo, que está acostumado com aqueles hábitos, ele vai se readequando. E um cara que ficou se drogando durante 30 anos, ele não vai conseguir criar um novo hábito em uma semana, em um mês. Ali, eu não consigo, vou voltar. Não, se você não conseguiu ler, orar, manter a comunhão, é por falta de você criar novos hábitos. E também até envolve outras coisas, né? Respeito, que nem semana, acho que passada ou retrasada, eu ouvi de uma irmã que um irmão falou que gostou desse negócio de ver culto online, né? E que não vai mais frequentar a igreja aqui para ele ficar menos corrido. Então ele chega do trabalho, ele vê o culto online, né? Então é que nem minha irmã falou. Pessoas assim são pessoas que gostam de ser servidas, mas que não gostam de servir, né? Que querem receber, mas que não querem se doar, né? Pro irmão, para a comunidade. Então, ali o que faz muito sentido que a sua irmã falou, mas a gente vai mais além ainda. Pessoas que não gostam de servir, na verdade, vou usar essa linguagem meio estranha, eles são cavalos a serviço de um outro poder. Porque nós, ao ser salvos por Cristo, fomos introduzidos num corpo. Somos membros de um corpo. E o corpo funciona dentro da dinâmica dos membros também. Cada um, ele só vai encontrar sua vitalidade fazendo-se útil dentro do corpo. Então não faz muito sentido que o pessoal vou só participar em cultos online, não vou mais ter a comunhão. Gente, existe, é isso que eu estou falando. A pessoa não entendeu nem o que é igreja e nem o que é a igreja, né? Não entendeu nenhum dos dois. Exatamente, os símbolos são pedagógicos, gente. A comunhão da igreja, a igreja não é o céu, mas o céu vai ser uma comunhão de santos. Se você não consegue suportar, se você não consegue participar, se você não consegue se identificar e não consegue ter prazer na comunhão dos santos, eu suspeito que você não vai gostar do céu. Eu suspeito que você não vai gostar dessa comunhão para si. É que nem o Anderson Silva fala, ele fala, vamos pedir uma licença poética aqui e vamos imaginar assim por um segundo, tá? Não estou falando que isso é verdade, isso daqui é só uma imaginação, só uma licença para a gente poder conjecturar. Vamos imaginar que o inferno não exista, tá? O inferno não existe. A gente descobriu que o inferno não existe. Quantos de nós permaneceríamos na presença do Senhor? Pois é. Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Aí é que existe aquela pergunta. Tem uma pergunta, tem uma afirmação que Zacarias faz.
Malaquias faz, que haverá uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Então, quem serve a Deus não é uma pessoa que está tentando salvar sua pele do mal apocalíptico que vai acontecer. Jesus não é uma redoma que você precisa comprar um ingresso para se esconder de uma explosão universal. Não, não é isso. Aqueles que servem a Deus, eles não estão fugindo do inferno. Eles estão caminhando para o céu. É diferente. É diferente. Ele não está fugindo do inferno, ele foi tirado de lá. Então, se ele foi tirado de lá, ele está sendo dirigido. Ele está sendo dirigido para o céu. Então, a pessoa que pensa dessa perspectiva já está errando. Ele está errando. Na prática, o que Tiago estava conversando na sua carta é sobre isso que nós estamos conversando hoje. Se perguntassem em uma única palavra, fala sobre vida cristã na prática. Vida cristã na prática significa obediência a Deus. E, tendo tudo isso que a gente conversou, uma nova natureza, lembrando que a obediência, a gente pode traduzir ele como o eco da voz que grita dentro da gente. O resultado, então, né? Tendo tudo isso em vista, na prática, a vida cristã é obediência. Então, quando eu obedeço a Deus, e a nossa obediência, ela não só nos distingue, como também nos caracteriza. As pessoas têm que olhar para nós, olhar para a nossa afeição e ver a nossa alegria e perguntar, por que você é tão feliz? Porque eu tenho um prazer na lei de Deus. Porque nela eu medito de dia e noite. Jó também, né? Exatamente. Jó, né? Que nem eu estava vendo uma ministração do Jonas Madureira, né? E ele fala, né? Que alegria é essa? Que presença é essa? Que no meio de tudo que Jó passou, ele escolhe se render. Ele escolhe estar de joelhos, né? Orando, né? E não amaldiçoando como a esposa dele. Né? É belo demais. Exatamente. E Jesus, quando ele fala sobre o inferno, em Mateus, Jesus ele traz a imagem de Jó. Quando ele fala do inferno, na linguagem, no grego, uma das palavras que Jesus usa para falar sobre o inferno é Geena. A palavra Geena, no Antigo Testamento, significa lixão. É literalmente um lixão. Era exatamente onde Jó estava sentado. Existe esse trocadilho na Bíblia. Jó estava literalmente sentado no inferno, se coçando com um caco de telha, mas guardado na fé em Deus. Por isso é que não faz sentido a pessoa falar que é cristão e o Evangelho de Jesus não tenha provocado um dinamismo no seu coração. Não faz sentido. Porque Jó só viveu tudo que viveu porque ele sabia que tinha um Redentor vivo. Jó só conseguiu perceber, ele teve os seus momentos, mas ele só conseguiu perceber que a dimensão do amor de Deus, ele perpassa em infinito o sofrimento da sua carne, porque ele sabia que o meu Redentor vive. Se ele não intervir a meu favor... Hoje eu acho que o sofrimento, ele atrapalha, não o próprio sofrimento, né? Mas o fato das pessoas não entenderem que elas têm um Redentor. Isso faz com que o sofrimento não dê gás para elas obedecerem, não dê alegria para elas obedecerem, não dê vontade, não dê prazer na obediência. Então é como se elas punissem Deus. Elas falam assim, Senhor, já que o Senhor me permitiu tamanho sofrimento, eu também não te obedeço. É uma birra, né? É uma birra de uma fé imatura, de uma fé infantil. Aí eu volto naquilo que a gente conversou antes. Para que a nossa obediência seja uma experiência de afeto com Deus, a gente precisa insistentemente praticar as disciplinas espirituais. Prosseguir se a gente não praticar, exatamente, se não praticar as disciplinas espirituais, a gente vai ser tentado
a questionar e a reclamar. Se a gente não orar, se a gente não meditar, se a gente não usar as ferramentas que Deus deixou para nós, para nos calejar e para nos tornar mais fortes na fé, a gente vai errar, a gente vai pecar e vai vacilar diante de Deus. Então a gente precisa aprender exatamente isso. O amor por Deus também, assim como uma questão de natureza, ele também se aprende no dia a dia. Também se aprende. Paulo, ele Até aprendia porque a a gente não está cada sofrimento. acostumado, né? A gente não está Exatamente. acostumado com esse tipo de amor. Então a gente O precisa apóstolo Paulo, prosseguir para conhecer, entender, entre aspas, né? Porque a gente não isso, entende, e por a gente não entender e saber da grandiosidade dele, a gente corresponde em amor e com temor reverencial. o que que Paulo fala, eu acho que é em Romanos. Por que que o amor de Cristo nos constrange? Ele fala que o amor de Cristo nos constrange. Quando você para perceber a sua experiência à luz do Redentor, o sofrimento do apóstolo Paulo foi tremendo, foi muito forte. Ele sofreu demais. Mas quando Paulo para colocar na balança, para colocar num prato da balança o seu sofrimento e colocar no outro prato da balança o sofrimento do seu Redentor, o amor de Cristo o constrange, porque o Essa é a sofrimento do chave, né? Redentor, A gente, exatamente, a gente quer comparar sempre no evangelismo. Quando eu saio para evangelizar, eu sempre pergunto. Quando eu estou conversando com a pessoa, eu faço a pergunta assim: você se acha uma pessoa boa? Aí a pessoa responde: me acho. 99% responde que acha. No final do evangelismo, eles já estão falando que não são bons. Porque eu pergunto, mas você está falando que é bom com relação aos ladrões, aos estupradores, ou quando você olha para Cristo? Quem é o teu parâmetro? exatamente, Né? Porque o exatamente, nosso parâmetro, infelizmente, ainda é humano. A igreja tem é. que entender que o nosso parâmetro é Cristo. Então, se eu sofro, o meu sofrimento não é em nada comparado a tudo que ele passou por mim. E E que ainda o que o meu nosso sofrimento parâmetro seja para a glória dele. E ainda que o nosso parâmetro for humano, se a gente usar a gente como parâmetro e for no mínimo sincero, a gente vai medir as palavras para falar mal dos ladrões. Vai medir as palavras, porque cada pensamento ruim que a gente tem conosco em relação a nós mesmos, cada desejo das coisas dos outros que a gente tem, cada inveja que a gente tem, se você traduzir isso em ação, provavelmente você vai estar roubando o celular como o ladrão roubou. Não, e a palavra fala que nós somos piores, né? Porque nós, Exatamente. Então, nós já fomos chamados para a luz. exatamente. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Para nós, a gente precisa sempre ter em vista o Cristo. Eu aprendi isso no Brasil. Geralmente aqui no Brasil eu aprendi que o pessoal fala muito isso. Você como não andou no meu sapato, então você não conhece a minha dor. É É, verdade, é verdade. Eu não andei no seu sapato e não conheço a sua dor. Mas os pés de Jesus é superior a qualquer sapato. esse é o problema, irmão. O padrão Ninguém ainda andou não no é a sapato de Bíblia. Jesus. O padrão não é a Ninguém. Bíblia ainda. A Bíblia ofende. O cristão se É, sente ofendido quando você faz o que a palavra fala para fazer. Quando você exatamente. aconselha a pessoa a fazer a partir do que a própria palavra aconselha, né? Porque eu não preciso, eu já sei que colocar o dedo na tomada dá choque. Exatamente. Eu não preciso colocar. Outros É já isso tiveram mesmo. experiência por mim, né? A palavra, o Uhum. próprio apóstolo Paulo fala, né? Vocês não precisam passar pelo que eu passei, porque o evangelho chegou a vocês, né? Isso. Antes eu vivia de uma forma, agora eu vivo de outra, né? Agora, como é que a gente pode fazer para se curar disso dali ou para fugir disso daí? Pedro, quando ele aconselha a igreja na diáspora, o que que ele falou? Prestem atenção, porque Satanás ele está ao derredor como um leão, procurando a quem ele possa Posso tragar. tragar. Então, o que que a gente tem que ter como cuidado? A gente precisa prestar atenção
naquilo que está formando as nossas opiniões. Por incrível que O pareça. padrão, o padrão Exatamente. Assim, cultural, que tipo de cultura você está adquirindo, né? A que tipo questão de de cultura você coloca está na sua mente que é consumindo? bom, perfeito, agradável aos É o que olhos do Paulo, Senhor. o que Paulo fala para os irmãos de Filipos? Naquilo que é bom, que é agradável, que é perfeito, é nisso que vocês devem pensar. Então, a gente tem que criar um padrão, tem que procurar dentro da nossa experiência cultural padrões que nos aproximam mais da palavra de Deus. Padrões que constroem, ou padrões que sejam como água, que vão regando a semente do amor por Deus. Quando a gente fica consumindo muita coisa que fica confundindo e fica conflituando com a palavra de Deus, é assim, irmã. Nós não precisamos de Satanás para não obedecer a Deus. A nossa carne já faz isso por nós. O nosso coração ele já faz isso por nós. Se a gente ficar alimentando esse cabra ruim que está na gente, a gente só vai se afastando mais de Deus. Então a gente precisa saber selecionar cultura que sejam como água para a semente do amor de Deus em nós, que regam em nós mais vontade de Deus. E nisso, a gente precisa aprender com Davi quando ele escreve Salmo 1. No Salmo 1, Davi ele basicamente o que ele faz? Ele define o mundo dos humanos em dois grupos de pessoas, o bem-aventurado e o ímpio. Então, se a gente é bem-aventurado, Davi está falando, se você é bem-aventurado, você tem prazeres diferentes e você tem negações proporcional ao prazer. É a Bem-aventurado é questão o varão. é a questão Isso, de Filipenses que a gente falou no início, né? A consciência exatamente. correta, mas a vontade correta, mas a atitude correta, a transformação das nossas paixões e dos nossos desejos. Companhia correta, existe isso. Companhia correta, cultura Vou falar na correta, próxima live com a minha irmã entendeu? sobre Cultura amizade. correta, músicas corretas, literatura correta e até mesmo seguidores corretos. Nós que estamos vivendo a época das redes sociais, o Instagram está mudando o caráter das pessoas. Então, se a gente for inteligente em selecionar e escolher pessoas certas para seguir nas nossas redes, a gente está nos dando oportunidade de ter mais ferramenta para crescer. Exatamente. Não faz muito sentido. O like virou sinônimo de valor, de É, valorização pessoal, e é né? A mesmo. valorização pessoal não está mais no ser, está no E de, ter número de seguidores. não, mas de certa forma ela é. Por exemplo, se eu vou numa foto, se eu dou uma curtida na foto, eu estou manifestando um afeto em relação à foto. Uhum. Então, se eu dou uma curtida numa foto que contradiz a palavra de Deus, eu estou mostrando um afeto positivo naquela foto. Pode parecer que não, mas é verdade. A gente sempre acha que não. Eu estava brincando nesse dia com os amigos que o demônio que tentou Judas é um demônio chamado não tem nada demais. Não tem nada demais dar uma curtida, por exemplo, numa foto que é contrária à ética cristã. Não tem nada demais dar um like, Perfeito, então. entendeu? Num post que ofende. Não tem nada demais fazer essas coisas. Então, esse nada demais Não, acaba se as tornando pessoas elas estão coisas demais. preocupadas com, por exemplo, eu literalmente comum com você com relação a essa opinião. Eu não consigo curtir algo que vai contra os meus princípios só porque eu sei que a pessoa pode ficar de repente chateada porque não teve uma curtida, né? Então as pessoas estão assim, ah, não, Aí outro dia eu perguntei para uma pessoa, mas você curtiu aquilo? Mas sim. Como assim? Ah, não, senão fica chateada, né? Senão Mas é fica exatamente. chateada. Mas então Oh, você curte algo que vai contra o seu próprio princípio de vida para que o mas é outro isso. não se chateie. Mas é isso que está acontecendo. Deus está Eu dando estava fazendo. oportunidade da gente crescer junto, né? Exatamente.
Eu estava fazendo um trabalho para conversar sobre. A gente estava tentando responder por que, que, por que os movimentos minoritários estão ganhando muitos adeptos. Não é que as pessoas concordam com as pautas, é que a gente vive numa sociedade que as pessoas amam tanto o seu ego que elas não querem ser vistas como pessoas ruins. Então, o que elas fazem? Em nome do like, eles aceitam aquilo que eles não concordam. Exatamente. Agora, mas por quê? Porque as pessoas estão adorando o seu ego. É a idolatria do ego. Essa Exatamente. coisa é a idolatria do ego. Eu não quero eu não concordo, mas eu não quero omitir a minha opinião porque eu não quero que as pessoas falem mal de mim. O que Só Agostinho que, fala, né, da doença do coração, a egolatria. exatamente, só que a omissão é uma posição. Exatamente. E não é uma posição, a omissão é sempre uma posição favorável. Uhum, Ah, eu não sou nem contra nem a favor. Mentira. A uhum. omissão vai ser sempre uma posição favorável. Então, é importante e é necessário que as pessoas saibam que você sabe, que você crê. Por isso é que eu gosto de Salmo 1. Davi falou, Exatamente. a alegria do bem-aventurado é, é a lei de Deus, mas também é proporcional. Ele ama tanto a lei de Deus que ele faz questão de não sentar na roda dos escarnecedores, faz questão de não andar segundo o conselho dos ímpios e faz questão de não se assentar na mesa. Entendeu? Ele faz questão, por quê? Aí a gente volta de novo, João capítulo 3, lá no versículo 19. O ódio das pessoas pela luz é por causa do amor deles pelas trevas. Por amarem as Exatamente. trevas, eles odiaram a luz. Então, por A amar a lei polarização de já é Deus, natural, né? Ainda que a gente não exatamente, queira polarizar, a gente, quando foi chamado para a luz, uhum. automaticamente já estamos polarizando. Sinceramente, quando você não polariza, para a opinião, vou colocar aqui entre aspas, crítica, você polariza para a palavra de Deus. Agora, Exatamente. a gente precisa fazer essa distinção, né? Polarizar não significa necessariamente você ser idiota na rede da Sim, outra pessoa. Não, polarizar no sentido de ser contrário àquilo que fere princípios, né? É como o exatamente, Martin Luther King falou, né? O problema não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Você está vendo exatamente. que a maldade está sendo manifestada, que posições estão sendo colocadas de uma forma contrária àquilo que a própria pessoa dizia que não faria, ou que, por exemplo, que não comungaria, né? Aí Uhum. a pessoa vem e age de forma contrária, se a gente não se levanta, sempre uma única voz fica. E geralmente é a voz do mal. Porque, por exemplo, quais são os lugares que têm uma única voz? Ditaduras. Exatamente, exatamente. Ditaduras. Então, João capítulo 6, se a gente lê todo João capítulo 6, o que a gente vai perceber? Jesus exige dos seus discípulos um posicionamento. Irmão, 10 horas. Você tem compromisso, não tem? Dá para falar um pouquinho mais. Ah, então tá bom. Dá. Jesus exige dos seus discípulos um posicionamento. Quando Jesus fala aquele discurso que eles consideraram muito duro, a maioria das pessoas ia embora. Os que sobraram, Jesus perguntou para eles: e aí, vocês não vão embora? Então, e vocês não vão embora. Jesus exige posicionamento. E não é só o Cristo que exige o posicionamento da gente quando ele estava presente. O próprio Espírito Santo na gente, ele exige de nós um posicionamento, porque ele, veja bem, João capítulo 16, quando o Espírito vier e estiver com vocês, o novo Consolador, ele vai vos conduzir a toda a verdade. Se o Espírito está te conduzindo à verdade, ele está te afastando da mentira. Ele está criando um posicionamento com você. Então, não faz muito sentido isso. A igreja tem um posicionamento, a igreja